Bom, em progressão aritmética, o que é que você tem que lembrar? Que ela vai evoluindo, somando ou subtraindo a razão. Para você encontrar a razão de uma progressão aritmética, você faz o quê? Subtrai um termo do seu anterior. Na progressão geométrica, para você encontrar a razão, o que é que você deve fazer? Você deve dividir. Divide um termo do seu anterior. A progressão geométrica, ela vai evoluindo, você vai multiplicando a razão. Primeiro termo, 2. Segundo termo, se a razão for 3, 2 vezes 3, 6. Né? 6 vezes 3, 18. Você vai multiplicando e vai construindo a sequência. A progressão, deixa eu olhar aqui a próxima questão aqui. Diz o seguinte, ó. Uma tartaruga se desloca em linha reta, sempre no mesmo sentido. Inicialmente ela percorre 2 metros em 1 minuto e a cada minuto seguinte ela percorre 4/5 da distância percorrida no minuto anterior. Tá? Então, ó, inicialmente ela percorre 2 metros em 1 minuto e a cada minuto seguinte ela percorre 4/5 da distância percorrida. Então, ó, para você descobrir o próximo termo, basta você multiplicar por 4 sobre 5. Se para eu descobrir o próximo termo eu tenho que multiplicar por 4/5, então isso é uma progressão geométrica. Ele pergunta na letra A, calcule a distância percorrida pela tartaruga após 3 minutos. Na letra B, determine uma expressão para a distância percorrida pela tartaruga após um número inteiro de n minutos. Na letra C, a tartaruga chega a percorrer 10 metros? Vamos justificar a nossa resposta. Determine o menor valor inteiro de n, tal que após n minutos a tartaruga terá percorrido uma distância superior a 9 metros. Se necessário, o logaritmo de 2 igual a 0,3. Então, ó, calculando a distância da tartaruga após 3 minutos. De início, ele percorreu 2 metros. Deixa eu aqui, exatamente. Percorreu 2 metros. Então, o que é que acontece? 2 metros no minuto seguinte, né? 8 sobre 5, 32 sobre 25, tirando o mínimo. Nos 3 primeiros minutos, ele percorreu 122 sobre 25 metros, ok? Cada termo é o anterior multiplicado por 4/5. Tranquilo? 8/5 multiplicado por 4, 8 vezes 4, 32, 5 vezes 5, 25. Tá? Na letra B ele pediu o quê? Determine uma expressão para a distância percorrida pela tartaruga após um número inteiro n de minutos. Ok? Então, olha, a distância percorrida pela tartaruga após um número inteiro de minutos. Ele quer que você calcule o quê? A soma dos termos. Então, ó, no primeiro minuto andou 2, no segundo andou 8/5 e assim sucessivamente. Então, se ele quer uma expressão que determine a distância percorrida, vai ser a expressão da soma dos termos. Ou seja, D vai ser igual. O D é isso aqui, não é? Ó, 2 mais 8/5 mais 32 sobre 25 e assim sucessivamente. Né? Substituindo, nós temos o quê? A1 igual a 2. Está aqui, 2. A razão é 4/5. Então, ó, 4/5 elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então, fica 2 que multiplica 4/5 elevado a n menos 1 sobre 4/5 menos 1. Efetuando o mínimo, tirando aqui, ó, subtração de uma fração por um número. Você tira o mínimo, você encontra menos 1/5. O número 2, que está aqui no numerador, ele está sendo dividido por menos 1/5. Como é que eu organizo isso aí? Um número dividido por uma fração, você vai ter que fazer o quê? Inverter, repete o número e inverte pela fração. Então, 2 vezes 5 sobre 1, eu tenho 10. Tranquilo? Aí, olha o que é que vai acontecer. Portanto,
a expressão que ele pediu, determina a expressão que calcula a distância. A expressão é essa aqui, ó. 10 que multiplica 1 menos 4 quintos elevado a n, onde n é o quê? São os minutos. Tá? Na letra C, ele pediu o quê? A tartaruga chega a percorrer 10 metros? Não, pois para qualquer valor de n inteiro e positivo, essa expressão é sempre menor que 1. Logo, qualquer inteiro que seja n positivo, essa distância vai dar o quê? Vai dar menor que 10, evidentemente. Tá justificado. Na letra D, para a gente fechar, determine o menor valor inteiro de n, tal que após n minutos a tartaruga terá percorrido uma distância superior a 9. Então, quer dizer, na expressão, eu quero que ela seja maior que 9. E na equação exponencial, resolve-se normalmente. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Aí aqui eu tenho 1 menos 4 quintos elevado a n. Se a gente passar, aqui eu tenho 1 menos 0,1 menos 4 quintos elevado a n é maior ou igual que 0,9. Então eu vou passar 4 quintos, que está negativo, para o segundo membro, e esse 0,9 que passa para o primeiro subtraindo também. Então, 1 menos 0,9, quanto é que dá? 0,1, que tem que ser maior que 4 quintos elevado a n. 0,1, como não tem como eu deixar na mesma base, isso aqui é uma inequação exponencial, que não tem como você deixar na mesma base. Então, o que é que você deve fazer? Logaritmo, no primeiro e no segundo membro. Aí fica mais fácil. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. E quando eu tenho logaritmando e base iguais, você pode cancelar, o resultado é o expoente, que no caso foi menos 1. E isso tem que ser maior que quem? N vezes o logaritmo de 4 quintos. Por que n? Todo número, todo expoente do logaritmando, ele pode passar o quê? Multiplicando. Então, nós temos o quê? Menos 1 elevado a isso aí, como a gente já falou. Menos 1 vai ser o quê? Menor que o logaritmo de 3. De onde foi que apareceu esse 3 vezes logaritmo de 2 menos 1? Logaritmo da divisão. Eu transformo isso em quê? Subtração de logaritmos. Então fica, o 8 é 2 a terceira. Então fica, logaritmo de 2 elevado a 3. Como o 3 é o expoente, ele passa logo multiplicando. Menos logaritmo de 10 na 10, que vale 1. Pronto. Aqui eu faço, substituindo o logaritmo de 2 por 0,3, como ele disse no enunciado, eu tenho o quê? Menos 1 é maior que 0,9 menos 1. Portanto, menos 1 vai ser maior que menos 0,1 vezes n. Passando, dividindo, eu tenho o quê? Que n tem que ser o quê? 10 menor que n, portanto, n tem que ser igual a 11. N tem que ser maior que 10, tá? Comigo aqui na telinha. Muito obrigado, muito boa noite a todos.